Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, olha só, hoje a gente vai dar continuidade, né, aos nossos assuntos. Dessa vez a gente vai falar aí sobre a questão do primeiro reinado brasileiro. É claro que para falar de primeiro reinado brasileiro, gente, a gente precisa lembrar que uma série de fatores, né, iniciaram esse processo aí de elevação do Brasil a reino, né, a Reino Unido, a Portugal. E na sequência disso nós temos também, né, a ideia do Brasil se tornando independente de fato e verdade. Mas é claro, gente, que para a gente poder pensar melhor nessa ideia, a gente precisa lembrar de alguns eventos que aconteceram, né, anteriormente no Brasil. O primeiro, né, que a gente vai fazer menção aqui é a questão da Revolução Pernambucana, né, que vai ser um dos primeiros passos para a gente entender, né, o que estava acontecendo, né, a questão aí é, da crise açucareira, a questão aí, né, da diminuição do lucro, aumento dos impostos, né, e é claro que a gente não pode esquecer aí também da questão da Revolução do Porto, né, a Revolução do Porto, a Revolução Liberal do Porto, ela vai ser extremamente importante nesse processo aí de transformação do Brasil em reinado. Mas o princípio básico aí da Revolução Liberal do Porto, ele começa na verdade quando a gente observa o avanço militar de Napoleão Bonaparte na Europa como um todo. Napoleão Bonaparte, né, como a gente já viu anteriormente, um grande estadista, principalmente do ponto de vista militar, estava avançando, né, o seu poder dentro do território europeu, derrubando várias monarquias absolutistas e tornando um grande líder, que ele já era um grande nome militar, mas agora ele está se tornando um grande líder com um grande apoio exatamente das causas militares. Nessa ideia, a gente tem uma figura extremamente importante avançando na Europa como um todo e, é claro, né, pensando em como expandir ainda mais o seu poder, até chegar na figura, né, da coroa portuguesa. E é claro que como Napoleão tinha o interesse em expandir seu poder dentro da Europa, se tornar o maior nome, né, dentro do continente europeu, a Portugal não poderia ser deixado de lado. Então o que acontece? Napoleão Bonaparte começa a investir, né, nesse processo, né, de colonização, digamos assim. Na verdade, seria um processo de conflito entre a França e Portugal. E com muito medo do que estava acontecendo, né, com muito medo aí do poder militar do Napoleão Bonaparte e com medo do que viesse a acontecer futuramente, o que vai ocorrer é a coroa portuguesa, né, resolve tomar a decisão de sair, de ir embora de Portugal. Então, esse temor ao Napoleão Bonaparte, esse temor ao que estava acontecendo em toda a Europa, fez com que a coroa portuguesa desistisse, de certo modo, de viver em Portugal e se planejasse para ir morar, né, na sua nova colônia, que no caso hoje a gente vai chamar de Brasil. Então a coroa portuguesa, juntamente com o rei Dom João VI, se organizam e fogem de Portugal para o Brasil e abandonam praticamente, né, toda a região do Cabo, né, a região do Porto e a Lisboa. Então o que acontece? A coroa portuguesa vai ao Brasil, né, eles saem de Portugal e vão em direção ao Brasil e ao chegar no Brasil se estabelecem, né, e essa atitude de se estabelecer no Brasil gerou vários problemas, principalmente com relação aí à cobrança abusiva de impostos, né, para que a coroa portuguesa mantivesse, né, o seu padrão
de vida dentro da colônia. Mas além disso, né, nós ainda temos uma outra questão que é muito séria, e é a questão de como a população portuguesa, ela viu a saída da coroa portuguesa para o Brasil, né? Porque a gente precisa lembrar que basicamente Portugal ficou abandonado, né? Toda a coroa portuguesa veio embora. E é claro que isso gerou bastante problema, né? Várias pessoas ficaram descontentes com isso, seja em Portugal ou seja no Brasil, porque no Brasil a gente também tem aí um braço português muito forte, né? Principalmente na questão do exército português que estava dentro do Brasil. E toda essa situação gerou uma divergência política muito grande. Essa divergência fez com que uma parte de Portugal, principalmente ali a região do Porto, né, começassem a dizer que seria uma boa hora, né, para que eh, eles pudessem aí criar uma constituição, né, que viesse basicamente acabar com esse poder absoluto, né, que os reis tinham e acabar transformando, né, de certo modo, Portugal naquele momento em uma Espanha, né? Isso aí, é claro, pensando no que estava acontecendo na Espanha naquele momento, né? Então, o que que eles queriam? Eles estavam exigindo aí a criação da Constituição e eles exigiam, né, o retorno do rei. Eles queriam que o rei de Portugal voltasse. Eles queriam que o reinado português voltasse, né? E aí o que acontece? Enquanto esse retorno não ocorre, né, eles geraram aquilo que a gente vai chamar de cortes, né, que era como se fosse um parlamento. Seria mais ou menos essa ideia, né? Ah, e por que eles criaram esse parlamento? Porque na verdade eles estavam preparando ou se organizando para preparar aquilo que seria, né, a nova Constituição. Só que o que acontece? É, toda essa confusão, né, gerou um nível de pressão muito alto, né, em toda a coroa portuguesa e, é claro, mais especificamente no rei Dom João VI, né? E aí o rei Dom João VI, ao invés de voltar a Portugal, resolveu mandar Dom Pedro, né? Resolve mandar Dom Pedro para tratar dessa questão da organização da nova Constituição. O que acontece, né? Quando ele manda Dom Pedro, né? A, e aí ele vai se comprometer, né? De adotar a mesma medida no Brasil, né? Tudo que fosse aplicado em Portugal seria aplicado também no Brasil, né? Basicamente, Dom João VI estava organizando ali uma forma de não voltar a Portugal, né? Então, praticamente, o que acontece? Ele estava preparando Dom Pedro para assumir o reinado, mas ele não voltaria a Portugal, ou seja, ele ficaria aí no novo reino, que agora a gente está falando de Brasil, né? Que foi elevado à condição de Reino Unido. As pessoas não concordaram com essa ideia, né? Isso não foi muito bem recebido, né? Houveram rebeliões, né? Por conta disso aí. Ah, então, nessa ideia, né? Você vai ter aí basicamente um estado muito tenso, né? Das relações públicas com o que estava acontecendo. Então ali a gente vai perceber que Dom Pedro vai acabar controlando o que está acontecendo, ele vai conseguir ter um domínio a respeito, né? Ele vai se propor ali a ouvir o que as pessoas estavam tentando dizer, né? Tentando ouvir as reivindicações, né? E levando diretamente ao rei. Então essa situação foi muito tensa e levou, né, como o Dom João VI não encontrou, né, nenhuma outra alternativa, né, ele teve que voltar a Lisboa, né, acabou voltando a Lisboa e é claro, se o rei voltou, ele levou consigo,
né, a coroa portuguesa, né, quase 4.000 pessoas aproximadamente voltaram com ele, né, e ele acabou deixando o Dom Pedro como o príncipe, né, o príncipe regente do Brasil. Então, quando a gente coloca sobre isso, né, a gente está trazendo aí as características que levaram essa ideia de primeiro reinado, né? Então, tudo acontece aí principalmente por conta da pressão existente em Portugal pelo retorno do rei Dom João VI, né? Então, vamos lá. Diretamente no assunto, ele traz aí ó, a questão do primeiro reinado, né? E aqui ele traz aí a questão da proclamação da independência, né? Essa imagem é uma imagem clássica, né? Que a gente vai falar ali sobre a questão do grito de independência, né? Que ocorreu lá às margens do rio Ipiranga, né? E, é claro, aqui a gente vai trazer, gente, quais as ideias principais que a gente vai encontrar nesse capítulo. Então tem aí, ó, a regência de Dom Pedro, né, o Brasil independente e a Constituição de 1824, né? Esses são os termos básicos aqui, né? E é claro, quando ele traz isso aí, a gente já começa falando sobre a questão do primeiro reinado, né, a independência do Brasil em si, né, e o primeiro reinado. Aqui inicialmente ele vai colocar aí, né, ao estudarmos a história comum, analisarmos fatos e eventos de maneira isolada, de forma ordenada e em sequência. Porém, muitos desses acontecimentos ocorrem de maneira simultânea e a decisão de um país pode influenciar significativamente a realidade do outro, como foi o caso da Revolução do Porto, em 1820. Então você percebe que o próprio trecho, o próprio texto, ele traz menção, né, à Revolução do Porto, né? É essa revolução que força Dom João VI a sair do Brasil e e ter que voltar, né, a Portugal, né? Até porque ele já tinha se planejado em não voltar. Ele já tinha mandado Dom Pedro, porque os seus planos, né, os planos de Dom João VI seria se manter no Brasil. E aí ele traz, né, qual a relação entre Revolução do Porto e os acontecimentos do Brasil, né? Porque os acontecimentos de Portugal ainda influenciaram o Brasil, né? Mesmo depois da sua elevação. Então, aqui, para a gente poder explorar melhor, né, ele já começa aqui falando sobre a questão da regência de Dom Pedro, né? Ah, lembrando, gente, que as características, né, do processo de evolução do Brasil ao longo dos anos estão totalmente entrelaçadas, né? Não existe a possibilidade de desvincular, né, o processo de elevação de reino e independência do Brasil dos acontecimentos da Europa e principalmente ali naquele momento ali a Revolução do Porto, tá? Então ele continua aí, ó. Quando Dom João VI, pressionado pelas cortes, né, parlamento português, retornou a Portugal, deixou o Brasil, né, deixou no Brasil seu filho, Dom Pedro de Alcântara, né, à época com 22 anos, como príncipe regente. No entanto, o retorno de Dom João VI não foi suficiente para acalmar as cortes, pois os constituintes e os deputados portugueses continuaram a discutir qual seria o destino do Brasil com a volta do rei a Portugal. Então perceba que aqui ele traz a ideia de que mesmo Dom João VI voltando e Dom Pedro, né, se tornando o príncipe regente do Brasil, haviam várias outras relações, né, que precisariam ser analisadas, né? E aí ele traz aí, ó, muitos portugueses viviam no Brasil desejavam que fosse mantido o status de Reino Unido, né? Até porque tinha, ó, uma vez que tinha interesses na liberdade de comércio adquirido no Brasil em 1808. Outros desejavam manter os privilégios econômicos sobre a antiga colônia. Então você percebe que ele vai trazendo aspectos, né, de várias ordens sobre o Brasil, né? Então alguns queriam que o Brasil fosse colônia, outros queriam que o Brasil ah, continuasse, né, na ideia como um Reino Unido a Portugal. Então existiam várias outras ideias, né, vários pensamentos aí. É claro que cada pensamento desse estava relacionado com os interesses de cada um, né? Então ele vai continuar aí, ó.
Durante a regência de Dom Pedro de Alcântara, foram nomeados interventores e juízes portugueses com o objetivo de centralizar a administração em Portugal e diminuir o poder do regente, ou seja, diminuir o poder de quem estava comandando no Brasil naquele momento. Além disso, as cortes exigiam o retorno do príncipe ao reino português. Grandes comerciantes, proprietários rurais, burocratas e profissionais autônomos em São Paulo e no Rio de Janeiro organizaram sobre a liderança do político José Bonifácio de Andrade um abaixo-assinado que pedia a permanência do príncipe regente no Brasil. Então você percebe também a partir desse ponto que há uma discussão entre Dom Pedro fica ou Dom Pedro volta a Portugal, né? Ah, e é claro, essas características são importantes para a gente entender que a questão política era muito forte naquela época. Né? E aí ele continua. Mais tarde, Andrade veio a se tornar conselheiro do regente e da esposa dele, né? A dona Leopoldina. E aí ele continua aí, ó, acatando o pedido do abaixo-assinado e aumentando ainda mais as tensões entre Brasil e Portugal. Dom Pedro de Alcântara optou por permanecer no território brasileiro, né, em 9 de janeiro de 1822, data conhecida como Dia do Fico. Por que Dia do Fico? Porque é o dia que se decidiu permanecer no Brasil e não retornar mais para Portugal. E isso se torna um rompimento bastante importante na história do Brasil, porque a partir de agora Brasil e Portugal iriam começar a andar desatrelados. Então aquela relação ali de Brasil colônia ou de Brasil Reino Unido a Portugal começou a desmoronar. A partir do momento em que o príncipe regente, né, Dom Pedro, resolve ficar no Brasil. Ok, gente? Então eu vou encerrar por aqui nossa aula, tá? Dá uma olhada nos vídeos, né? Assiste esse vídeo até o final. Caso você tenha alguma dúvida, volta esse vídeo de novo, anota suas dúvidas, tá certo? E na próxima aula a gente vai sanar as dúvidas que vocês possuírem, tá certo? Galera, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar, tá? Aqueles que não assinaram o canal, assinem o canal. E é isso aí, pessoal. Valeu. Fui.